Fala pessoal, meu nome é Javan Fernandes e hoje eu estou aqui com Eliara Cardoso e a gente vai conversar um pouquinho sobre suplementos, nutrição, alimentos. Vamos interagir um pouquinho a respeito da nutrição esportiva propriamente dita. Eliara vai se apresentar para vocês. Olá, meu nome é Eliara Cardoso, eu sou nutricionista pós-graduada em Nutrição Esportiva e Estética e atualmente essa é a minha área de atuação, né? Eu atendo mais o público fitness, então pessoal que treina em academia, crossfit, que visa muita saúde e estética também. Eu atendo na Parnamirim Suplementos, sou nutricionista esportivo desde 2011. E atendo também o público fitness, né? Buscando rendimento, alto rendimento no esporte propriamente. E a gente vai explicar ao longo do bate-papo hoje o que é isso propriamente. Quem que deveria ter uma consulta de nutrição, para que serve, se é só um atleta profissional que precisa, se um iniciante precisa ou não. E a gente vai para essa conversa agora. Vou pedir para que Eliara explique como é que você faz no seu atendimento no dia a dia. Como é que você inicia? Se tem avaliação física? Como é que funciona propriamente? Então, na verdade, eu faço dois tipos de consultas. A consulta online e a consulta presencial. Então, na consulta online, basicamente é a mesma coisa da consulta presencial. O que vai diferenciar é a avaliação da composição corporal. Na consulta presencial, eu consigo avaliar peso, altura, composição corporal, né, através de avaliação com adipômetro, fita métrica. E aí a gente consegue avaliar a quantidade de gordura, a quantidade de massa magra e todas as medidas do corpo para, posteriormente, em uma nova consulta, fazer a comparação desses resultados e ver se a prescrição realmente deu certo para aquele indivíduo. E a nutrição, eu diria que mais moderna, atende muito isso, né? De procurar melhorias em relação ao treino. A gente começa a ter uma atividade, começa a treinar e aparecem alguns probleminhas ao longo disso. Por exemplo, um cansaço, um rendimento que você não está conseguindo obter, uma condição de querer melhorar esteticamente, muitas vezes, e está se sentindo ali travado e não conseguir entender o que fazer. Em meio a essa situação, eu noto que muita gente termina buscando informações soltas, eu diria. É algo que não se aplica, às vezes, a ela, necessariamente. Então, o paciente vê que um suplemento tem uma eficácia para alguma coisa, um termogênico, por exemplo, e busca esse termogênico sem entender quantidade, sem entender, digamos assim, as normas técnicas para uma prescrição. Então, a nutrição esportiva, ela evoluiu de um jeito tremendo, que a gente tem idosos treinando um alto rendimento, a gente tem crianças, por exemplo, no jiu-jitsu, treinando e competindo, participando de campeonato, adolescentes, de modo que tem ficado bastante popular o número de locais de treino, que não só academia de musculação. Mas hoje, por exemplo, a gente tem treino ao ar livre, a gente tem treino numa praia, a gente tem treino num ginásio de treino propriamente dito, numa academia. Então, a necessidade de uma alimentação melhor, a necessidade, por exemplo, de uma possível suplementação é algo já real. E hoje a gente encontra uma gama de suplementos, de alimentos que têm uma relação de melhorar a condição disso. Começo então perguntando para você, Eliara, o que é que você acha da suplementação esportiva? Quem que deve usar? Qual que é o momento de usar? Se a pessoa precisa passar tempo treinando para começar a usar? E como é que você faz isso na sua prática clínica? Então, hoje nós temos uma imensa variedade de suplementação para diferentes objetivos, para ganho de massa, para emagrecimento, para melhorar o rendimento nos treinos. Então, hoje as redes sociais estão muito fortes, com informações realmente muito boas, outras nem tanto. Então, mas nós precisamos ter em mente que a nutrição esportiva, a nutrição de modo geral, é algo muito individual. Às vezes, um suplemento, uma prescrição pode funcionar para uma pessoa, mas aquela dosagem, aquela quantidade, ou até mesmo aquele suplemento pode não funcionar para outras. Então, nós precisamos, primeiramente, saber para quem nós estamos falando. Mas uma dúvida que surge muito é em que momento começar a suplementar. Então, assim, quando nós falamos dos suplementos assim, mais famosos, vamos dizer assim, o whey creatina, eu acredito que qualquer pessoa, independente do nível que esteja, se está iniciando agora, se já treina há algum tempo, pode iniciar com a suplementação.
Então, assim, uma dúvida. Creatina, posso começar a tomar, já que eu estou começando agora na academia, entrei há uma semana? E minha resposta é sim. Por quê? Porque o efeito da creatina é um efeito crônico, não é um efeito instantâneo. Então, para ela começar realmente a fazer aqueles efeitos de aumentar a sua força, de melhorar o seu rendimento, vai demorar um certo tempo para você adquirir, mas precisa tomar todos os dias. Mas você vê uma relação, por exemplo, em utilização de creatina ser melhor pré ou pós-treino? Ou não vê um horário que seja exclusivo para esse uso? Normalmente eu indico qualquer horário do dia, desde que não esqueça de tomar, porque precisa tomar todos os dias, independente se treinou ou não naquele dia. Porém, existe um tempo, né, um horário que pode melhorar a absorção dessa creatina, que é próximo a uma refeição rica em carboidrato. Então, normalmente, quais são essas refeições? Normalmente, um pré-treino, que nós priorizamos o consumo de carboidrato, né, que é a nossa principal fonte de energia. Tá bom. Eu também tenho esse entendimento e eu não consigo fechar um horário exato para uso de creatina. Deixando o paciente mais livre mesmo, para que ele possa escolher o horário onde for mais conveniente. Orientando que, de fato, não esqueça. Agora, com relação ao whey, a nível de suplementação, o pessoal pergunta muito sobre horário, sobre quantidade, pré-treino, pós-treino. Você consegue ver um horário específico ou também aberto assim, tipo a creatina? Então, antigamente tinha essa informação que o whey só podia tomar no pós-treino, né? E realmente, no pós-treino, nós precisamos priorizar proteína, mas não necessariamente um whey. Então, por exemplo, o seu pós-treino pode ser o seu almoço, pode ser o seu jantar. Então, eu gosto de indicar o whey em refeições que não consomem muita proteína. Para a maioria das pessoas seria o quê? O lanche. Então, é muito fácil a gente comer proteína no café da manhã, no almoço, no jantar, né? Com ovos, com frango, com carne, mas nos lanches eu vejo muita falta de proteína nesses momentos. Então, normalmente eu indico nos lanches. Eu vejo que as pessoas querem associar o suplemento como se ele fosse um medicamento. E para isso tem um horário, uma quantidade, e que é algo meio que pronto. Então, eu termino vendo, quando as pessoas me perguntam o horário de tomar um suplemento, por exemplo, o whey, a quantidade, se torna até um pouquinho longa a conversa, porque não tem um horário, eu preciso entender da vida desse paciente. Por exemplo, quando alguém me pergunta qual horário que eu devo tomar whey, de imediato eu pergunto qual horário que você treina. Porque eu quero entender não necessariamente se ele vai tomar no pós-treino, mas se essa refeição, o pós-treino dessa refeição, com que coincidiu. Por exemplo, pode ser que o pós-treino coincida com o jantar. O indivíduo vai treinar entre 5 horas da tarde, por exemplo, 6 horas. Quando ele sair do treino, o pós-treino dele é ideal que tenha proteína, mas pode, por exemplo, coincidiu com o jantar. Então, o que eu priorizo? Que ele jante propriamente. Então, que tem a ingestão de carne, ovos, peixe, frango, alimentos, fonte de proteína no pós-treino. Se, por exemplo, ele vai treinar algo em torno de 2 da tarde, o pré-treino já foi o almoço propriamente, então tem uma grande quantidade de proteína. Como você disse, é mais fácil obter nesse horário. Então, eu vou sugerir que ele faça, por exemplo, para um indivíduo que treinou 2, 3 da tarde, o pós-treino tem a proteína. O whey, por exemplo, ele pode suplementar com whey nesse horário que eu acho conveniente. Mais difícil dele ter uma refeição rica em proteína nessa condição. Já para o indivíduo que vai treinar das 5, 6 horas da tarde e o pós-treino vai ser o jantar, eu vou sugerir que ele tenha a refeição com a suplementação de whey no pré-treino, por exemplo. Então, eu sugeri para um momento um pré-treino com whey e no outro momento um pós-treino com whey, dependendo apenas do horário que a pessoa vai treinar e das refeições que ela vai fazer. Então, não seria mais adequado para o nutricionista amarrar se vai ser pré ou pós. Ou pior ainda, que eu diria que é para os pacientes. Por exemplo, pega essa indicação que a gente personalizou a condição dele e disse assim, você acorda a tal hora, tem um café da manhã de tal hora com uma ingestão adequada de proteína, vai ter um almoço, uma janta, vai treinar num determinado momento. Então eu vou sugerir para ele que use uma proteína, por exemplo, no pós-treino. E a partir disso, que é muito comum, ele sugere para outra pessoa que use o whey no pós-treino. E o pior, acha que quem está usando no pré-treino está errado. E eu faço muito degustações em academias, lido com o público muito, e ela termina perguntando, qual horário que eu tomo whey? Aí você entende essa condição e fala, pós-treino. Ela amarra para a vida. Então ela pode tomar um whey pós-treino, mas no outro momento, muda o horário de trabalho, de treino, de alimentação, pode estar utilizando, por exemplo, num horário diferente do inicial. Então o que eu sugiro é a adequação da
personalização propriamente de um cardápio, ou até mesmo de uma indicação de um suplemento. Muitas vezes a gente não precisa de uma consulta muito longa para poder entender e indicar um suplemento, até porque o suplemento ele se configura como um alimento, mas eu preciso do entendimento mínimo para que eu possa estar dando essa sugestão para o paciente. Pois é, e assim, não precisa ser apenas em dias de treino, por exemplo. Muitas pessoas acham que para o whey realmente obter aquele benefício do whey, né, você precisa apenas treinar, e não é assim. Qualquer pessoa pode tomar whey. Pode ser uma pessoa sedentária, uma pessoa que já treina há muito tempo, uma pessoa que está iniciando, porque é uma proteína, não tem contraindicação nesse caso. Então, muitas pessoas falam, hoje eu não treinei Nutri. Às vezes eu faço um plano alimentar, eu periodizo, né, dias de treino, dias de descanso para alguns pacientes, e aí eu coloco whey nos dias de descanso, e muitas pessoas questionam, mas hoje eu não treinei, será que eu não vou engordar porque eu tô tomando whey hoje? E a resposta é não, tá? O whey você pode tomar se você treina, se você não treina, independente do horário também, mas claro que precisa ser algo personalizado, como você já falou, dependendo muito da rotina daquela pessoa, então isso é bem, bem comum de acontecer. E na condição de whey, eu também acho interessante essa dúvida que as pessoas têm. O whey engorda, o whey não engorda, tem que ter próximo de zero de carboidrato ou não. Então, a matéria-prima whey, propriamente, não é algo que, digamos assim, haja uma necessidade de se preocupar de engordar. Né? Vou tomar whey e vou engordar. E muita gente entende que essa suplementação com whey ela só pode ser feita num período de ganho de massa muscular, de treino e alimento de ganho de massa muscular. Mas eu não concordo com essa ideia e entendo que o whey ele pode estar muito bem, por exemplo, dentro de um cardápio, dentro de um momento de emagrecimento. Desde que esteja ali adequando as refeições, eu priorizo sempre a refeição sólida. Mas em alguns pacientes eles não conseguem, devido à correria do dia a dia, a atividade que exercem, a nível de trabalho, o horário que treina. E de fato eles não conseguem ter ali uma alimentação sólida. Imagina ter uma refeição de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, com proteína, ou quase que exclusiva de proteína, para quem trabalha no escritório, por exemplo, sai de manhã de casa, toma café no trabalho, almoça no trabalho, essa refeição já de 2, 3 da tarde, nem todo mundo tem condições de levar, de acondicionar de uma maneira mais adequada. Então a suplementação ela pode ser algo, vamos dizer, clínico, não necessariamente voltada para o esporte, tem um rendimento, eu tenho que treinar para usar um suplemento, ou já que eu estou utilizando aquele suplemento, não há necessidade de fazer esse uso no dia que não tenha um treino. Então pode sim. Agora, o que eu também termino priorizando é a condição mais econômica. Então eu também entendo que no dia que o paciente não treina, por exemplo, se for final de semana, sábado, domingo, ele tem mais condição de tempo a nível de descanso, não está trabalhando e poderia fazer as refeições com melhor qualidade. Então, se não utilizar uma suplementação como o whey, no dia que estiver em casa e tem uma condição maior de planejamento de alimentos, seria ótimo. Mas, mediante uma correria, não consegue planejar isso, não vejo problema nenhum em estar suplementando com whey no dia que não treina. Inclusive, eu considero uma atitude mais saudável, onde você tem alimento de uma melhor qualidade. A gente muitas vezes não consegue adequar ou garantir a absorção daqueles nutrientes. A gente sabe que numa quantidade de proteína, uma quantidade de peito de frango, por exemplo, teria uma quantidade X de proteína, mas podem haver fatores que compliquem a absorção desses nutrientes. Já no alimento um líquido pronto para beber como suplemento, é mais garantido a diminuição de fatores antinutricionais que interfiram nisso. Por exemplo, no whey isolado. O whey isolado, além da prática clínica, que eu queria que você explicasse sobre lactose, mas uma das coisas que eu encontro que o paciente pode usar é para pacientes que têm algum problema digestivo, onde ele tem dificuldade de absorção de algum nutriente, e aí ele vai sair da forma mais comum do whey, que é o whey, por exemplo, concentrado, e evoluir para o whey isolado. Mas o que é que você acha da utilização do whey isolado propriamente, tanto comercialmente, a nível de valor, ou a nível de eficiência? Por exemplo, o indivíduo ele não tem intolerância à lactose, mas ele nota que no whey isolado a concentração de whey é maior e ele quer fazer esse uso do whey isolado sem uma patologia associada a isso, como a intolerância à lactose. O que é que você acha? Então, hoje é muito conhecido a intolerância à lactose, mas muitas pessoas não têm essa condição patológica diagnosticada. Mas assim, existem
vários níveis de intolerância. Existe uma baixa sensibilidade à lactose, média sensibilidade, alta sensibilidade. Não necessariamente uma intolerância propriamente dita. Então, as pessoas que têm baixa intolerância à lactose, então, pode sentir um desconforto gastrointestinal, né? Ficar com o abdômen muito distendido, ter diarreia ou constipação ao ingerir a lactose. Nesse caso, o whey isolado seria a melhor opção, porque realmente é zero lactose. Pode ter um pouquinho de carboidrato, mas é um outro tipo de carboidrato, não necessariamente a lactose. Mas normalmente, pelo menos as marcas que eu conheço, normalmente é quase zero de carboidrato e lactose. Então, para essas pessoas que têm baixa sensibilidade ou uma intolerância à lactose mesmo, o whey isolado acaba sendo a melhor opção. E não havendo isso, mas querendo utilizar o produto apenas porque ele contém mais carboidrato, ou melhor, mais proteína, você vê uma viabilidade nesse uso ou preferia um outro perfil de whey? Normalmente, quando não tem nenhuma condição patológica, eu indico o whey concentrado. Até porque, normalmente, as marcas também que eu conheço, que eu prescrevo, normalmente não tem muita quantidade de carboidrato a nível que prejudique o plano alimentar, o resultado daquela pessoa. Então, depende muito. Porque, assim, a tabela nutricional normalmente é praticamente igual, né? Bem parecida, a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína. Existe sim diferença, mas para a maioria das pessoas eu acredito que não é uma diferença muito relevante. O que eu consigo avaliar também, além disso, é de fato a condição financeira, a condição econômica. Também. A gente sai de um whey 100%, né, comercialmente falado, inclusive quando tem esse termo whey 100%, as pessoas ficam confusas, achando que dentro do pote, dentro do saquinho ali daquele refil do pote, ele tem apenas o whey. Afinal de contas, é o whey 100%. Foi uma estratégia que a indústria utilizou, que eu achei fantástica para a indústria, colocar isso. Porque as pessoas têm esse entendimento. Porém, o whey concentrado, ele é um whey em torno de 60% de proteína. Então, você vê um pote de proteína, algo em torno de 60% do que tem no pote é o whey. O restante é o carboidrato, outros componentes. Um whey concentrado com maior teor de proteína propriamente, eu acredito que ele não vai tangenciar 80%, ele não vai passar disso. E as apresentações comerciais são até poucas. A grande maioria das indústrias tem um whey que ele chama de 100%, mas numa quantidade de algo em torno de 68%, 72%, que eu considero já extremamente proteica. Então, alguns pacientes, eles buscam uma informação nutricional de qual produto vai ter mais proteína na dose. E o isolado vai ter isso, justamente pelo fato dele ser isolado e já ter menos outros componentes. Só que o que eu não acho viável é a parte financeira. Você sair de um whey, por exemplo, que custa algo em torno de R$150, um whey concentrado de uma boa qualidade, hoje em dia até mais caro, R$180, R$200, e fazer a utilização de uma proteína isolada, porque tem mais proteína na dose, que custa 300 ou mais. Normalmente vai ser algo em torno disso. Então eu não vejo essa viabilidade econômica. Como é que eu resolvo isso quando o paciente ele quer um pouco mais de proteína? Não aumentar a dose, não conseguir usar propriamente naquela dose. Se ele viu que a cada, por exemplo, 30 gramas do produto tem 20 gramas de proteína e ele queria fazer uma ingestão de 30, na grande maioria das vezes vai ser mais econômico para ele aumentar essa dose, aumentar essa porção, sair de uma porção de 30 gramas do pó, propriamente, para uma porção maior, para conseguir adequar a quantidade de proteína que ele quer, propriamente. E quando eu falo da grama do pó, estou explicando que você vai na informação nutricional, no rótulo do produto, ele tem escrito lá, por exemplo, uma avaliação, aquela tabelinha, ela vai dizer a composição disso, como por exemplo, 30 gramas. Então, em 30 gramas do produto, você não tem 30 gramas de proteína. Você vai ter uma porcentagem disso em proteína. É por isso que a gente fala, isso é 80%, quando a gente faz um cálculo de proteína propriamente. Não essa informação do 100%. Mas de uma forma geral, praticamente todas as marcas de suplementos vai ter um whey que ele vai chamar de 100%, que vai ser o whey concentrado, normalmente é a forma mais simples desse whey, e muita gente termina achando que é algo extremamente premium. Eu considero que algumas marcas têm um produto muito premium nisso, mas não por nomenclatura. Não é porque está lá escrito whey 100%, que é um whey excelente. Inclusive, eu dou uma dica de informação nutricional a nível de alimento, propriamente, supermercado. Você vai na lista de ingredientes e o ingrediente ele é escrito do que tem de maior quantidade para a menor quantidade. Então, se, por exemplo, você vai utilizar um 3 whey,
que ele é um whey concentrado, isolado e hidrolisado. São as 3 formas de whey. Se ele começa na descrição de ingredientes, whey concentrado, depois ele tem o whey isolado, depois ele tem o whey hidrolisado, nessa sequência, é um produto. Se ele é um 3W, um 3-whey, e ele começa com whey hidrolisado, ele vai ter na sua fração uma quantidade maior de whey hidrolisado. Então, se ele começa com whey hidrolisado, whey isolado e whey concentrado, ele se torna mais nobre do que o primeiro exemplo de um 3-whey que eu dei. E, consequentemente, a tendência de ser um produto mais caro. Então, avaliar o que tem escrito no rótulo, a nível de ingredientes, é importante. Porque na frente do produto, a indústria faz de tudo para chamar a atenção, coloca ali as especificações, por exemplo, de quantidade de BCAA, de quantidade de glutamina, ou o que a indústria quiser chamar a atenção. Inclusive, a nível de legislação, isso termina sendo errado. Dizer que o produto tem algo que de fato pertence a ele. Ele chama a atenção como se não tivesse. Por exemplo, quando se fala que o whey tem BCAA, chama essa atenção no rótulo. Todo whey tem BCAA. Não tem como você ter um whey sem BCAA. Só que às vezes você avalia um pote. Você olha esse pote e não vê essa informação nítida. Aí você olha um outro pote e ele chamou essa informação muito nítida. E aí você tende a achar que um tem e outro não tem. Então, uma proteína, qualquer que seja, ela é uma sequência de aminoácidos que vão formar uma proteína. Esses aminoácidos organizados de maneiras diferentes vai formar uma proteína diferente. Então, uma sequência ordenada de aminoácidos vai formar um whey. Outra sequência formaria outra proteína. Por exemplo, a proteína da soja, outra sequência formaria outra, por exemplo, a albumina. Então, eu tenho BCAA na albumina, eu tenho BCAA no whey, tem nos dois. Não, é uma proteína, portanto, você não tem como retirar o BCAA dali, que são os aminoácidos cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. E é uma dúvida que eu observo muito a nível de loja, ao atender o paciente, ao atender um cliente que não seja meu paciente, perguntar isso, se esse whey tem BCAA. Então, enriquece o produto, inclusive encarece também essa informação. No meu entendimento, esse BCAA, essa informação, ela não era para estar ali na frente do rótulo, porque ela gera essa duplicidade de entendimento, principalmente para a pessoa leiga, que olha um produto e entende que um tem e outro não tem. O hidrolisado, na sua prática do esporte, é frequente a prescrição? Você consegue ter isso no dia a dia? Não. Para falar a verdade, eu nunca prescrevi um whey hidrolisado. Sempre o concentrado em maior quantidade para a maioria das pessoas e isolado só nesses casos mesmo onde a pessoa sente mais desconforto ao ingerir a lactose. Até a nível de indústria, hoje em dia, é bastante difícil o whey hidrolisado. Primeiro porque onde um pote de um whey concentrado de uma boa qualidade custa 200, esse pote hidrolisado seria mais de 600. E as indústrias que ainda têm, ela tem uma apresentação menor. Então, às vezes, a gente compara 900 gramas de whey concentrado, a R$200 em média, com 450 gramas, por exemplo, de whey hidrolisado. Eu considero a prática maior da utilização do whey hidrolisado na prática clínica, propriamente. Pessoas que têm algum distúrbio que precisa ser tratado, problema de absorção de nutriente. É utilizado muito em hospital, paciente em coma, utilizando sonda, para uma nutrição mais específica. A questão maior que gera dúvida disso na prática do esporte é a velocidade de absorção. O whey hidrolisado, ele já vem pré-digerido, onde o paciente não precisa fazer a digestão, é somente a absorção. Sendo que isso não leva a um resultado melhor. Essa absorção mais rápida, por exemplo, de uma proteína, ela não vai levar para uma condição de uma hipertrofia, por exemplo, mais rápida. O organismo, o intestino, ele consegue fazer esse trabalho. Muitas vezes, a nossa necessidade de ingestão de proteína, dentro de uma janela de oportunidades, de nutrientes, em relação ao pós-treino, dura horas. Às vezes você precisa de uma demanda de um treino, ter essa ingestão de proteína aumentada 2, 3 dias. Então não há razão dessa velocidade de absorção mais desejada nesse sentido. E o pior, que é o que eu razoavelmente tento comparar, é o valor comercial. Então vai ficar estupidamente caro, sem ter um resultado a nível de estética, resultado corporal, para esse whey isolado. Até porque o que você come hoje, por exemplo, já pode ser o seu pós-treino, vamos dizer assim, né? Servir como a recuperação muscular de um treino que você fez
ontem ou 2 dias atrás. Então, assim, a recuperação muscular não é algo que acontece em poucos minutos. Então, essa questão de velocidade de absorção, como o Javon estava falando, não é algo relevante, não é algo que vai potencializar os seus resultados, né? Inclusive, outra dúvida muito comum que acontecia muito antigamente, principalmente, era essa questão de tomar whey assim que sair da academia. Por exemplo, terminou o treino, bateu na academia mesmo ainda, né? Pois é, bateu a coqueteleira de whey para ajudar na recuperação muscular, mas também não precisa dessa velocidade, né? Como nós já estávamos falando aqui, o músculo demora muito, dias, horas, para conseguir recuperar por completo. Então, tudo que você come, até o músculo ficar 100% recuperado nesses 2 dias, 1 dia, 24 horas, por exemplo, já vai servir para a recuperação muscular. Então, não precisa de pressa. Então, quem precisa suplementar? Quem de fato precisa? Todo mundo pode suplementar? Eu preciso começar a treinar, esperar um tempo para suplementar, eu já compro essa suplementação antes. Eu acho que algumas pessoas já compram suplemento e isso serve como estímulo. No momento que você paga uma academia, compra uma roupa nova, compra um suplemento, você está na obrigação de treinar. Isso serve para muita gente. Eu escuto muito esses relatos de amarrar essa condição de treino associada a algo que fez. Como paguei um plano de 1 ano na academia, agora vai. Então, o que é que você entende da suplementação? Quem precisa... quando pode suplementar? Uhum. Então, depende muito da suplementação. O whey, por exemplo, né? Como já estávamos falando do whey. O whey não precisa treinar para você começar a suplementar. Você pode ser sedentário, você pode iniciar agora, você pode ser uma pessoa já bem treinada, você pode tomar o whey, porque o whey é uma proteína. Serve para complementar a ingestão de proteína quando você não consegue fazer uma refeição sólida, né? Por exemplo, em um momento que você não consegue comer um frango, por exemplo, você vai para o trabalho, vai para a faculdade, não consegue levar aquela marmita com proteína, o whey já seria uma boa opção prática e para mudar o sabor também, por exemplo. Muitas pessoas gostam, tem um paladar mais voltado para o sabor doce, e aí não quer comer um frango, não quer comer uma carne. Então, o whey entra muito bem nesses casos para aliviar a vontade de doce. Então, para essa pessoa, em um lanche, seria muito mais estratégico fazer, por exemplo, uma panqueca de banana e usar uma caldinha de whey de chocolate por cima, por exemplo, já dá um sabor doce para a refeição, ao invés de comer uma crepioca ou um batata com frango, por exemplo. Então, depende muito também da preferência daquela pessoa. Quando eu atendo um paciente, às vezes até um cliente da loja mesmo, está iniciando, ele conta a história dele, eu estou começando a treinar, o que é que eu posso usar? Eu tenho que usar o quê? O que é que eu procuro entender? O que ele está buscando com esse treino? Por exemplo, não existe uma regra. Eu tô começando a treinar, eu vou ter que suplementar. Depende muito. Por exemplo, qual a intensidade de treino dessa pessoa? É um indivíduo que parou de treinar e está retomando, tem uma memória muscular, teve atividade física a vida toda, por exemplo, no colégio, hoje tem 20 anos, parou um pouquinho, está voltando a treinar, é um indivíduo mais idoso. Então, no geral, a suplementação, eu não vejo uma necessidade de tempo. Eu preciso de ter, 2 meses de academia para treinar. Agora, preciso entender quem é essa pessoa. Ela se propôs a ter um compromisso com ela de treino, aumentando o rendimento, aumentando a intensidade. Ela pode ter uma suplementação básica, iniciando, ela se matriculou hoje, ela pode ter uma suplementaçãozinha que possa ajudar sim. Em especial, que também é muito polêmico, são os suplementos estimulantes do sistema nervoso central, termogênicos, os pré-treinos, e comercialmente as indústrias apresentam muito isso de uma maneira extremamente atrativa, de modo que as pessoas têm grande dificuldade, né, quem conhece um produto assim, de parar de usar, no sentido de gostar do benefício que traz. Então, o que é que eu avalio? Primeiro, termogênico. Termogênico, eu diria que não é um produto, é uma função. Um produto, ele tem função termogênica. Ele pode ajudar no aumento digamos assim, da lipólise, de ter uma quebra dessa gordura. Apenas ele não vai ser exclusivo ou decisivo. É por causa do pré-treino, do termogênico, que você vai emagrecer. E sabe o que é que acontece? Muita gente chega na loja com a ideia que não quer emagrecer, ela quer aumentar a composição corporal, quer aumentar de massa muscular, mas não pode tomar um termogênico, uma cafeína. Por quê? Porque emagrece. Então ele entende que se ele tomar um termogênico, que é a visão maior, é emagrecimento, ele vai emagrecer. Então eu diria que nada detém a dieta. Se você treina
e se alimenta para ganho de massa muscular, por exemplo, não vai ser um termogênico que vai fazer você emagrecer. Utilizar esse termogênico. Agora, eu espero que a pessoa que utilizou cafeína, betalanina, taurina, arginina, um pré-treino, algo para ajudar a recuperação, a intensidade ali no treino, que ela tenha um treino mais intenso. E, obviamente, se o indivíduo ele é magrinho, buscando um treino mais intenso, ele vai ter um gasto calórico maior, e se isso perdurar durante muito tempo, dias nessa atividade, tem uma tendência a emagrecer. Mas perceba que eu disse no início que nada detém a dieta. Então, e essa função, ela é mínima perto da dieta. Se a dieta está ali ajustada para um ganho de massa muscular, não vai ser um termogênico que vai ter esse poder de fazer o emagrecimento. Então, eu posso começar a treinar e já utilizar um termogênico. Por quê? Você imagina, um indivíduo que trabalha o dia todo, acorda de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, passa o dia trabalhando, se desloca de uma cidade para outra. A gente está aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, mas vizinho a Natal, então a população de Parnamirim ela termina se deslocando muito para Natal, isso gera uma perspectiva de cansaço a médio prazo. Então o indivíduo que ele passa o dia, mora na cidade, trabalha em outra cidade, se desloca para a cidade que mora agora para o período noturno, vai treinar, ela já tem um cansaço na vida. Para essa pessoa se manter numa proposta de treinamento, vai ser muito difícil. Então, ter estratégia de alimentos, de horários, quantidade, estratégia de treinos, por exemplo, talvez não treinar todo dia, para que você possa ter um descanso melhor, eu acho que seria bem-vindo um produto que ajudasse a ela ter uma disposição melhor, porque ela já tem uma disposição ao longo do dia, não só exclusiva ao treino. Mas eu explico que quando a gente vai começar a treinar, o desgaste físico ele vai aumentar. Então, se você tem um gasto calórico X e começou a treinar, o seu desgaste vai aumentar. Então, para essa pessoa que tem essa necessidade, ela já pode estar utilizando, por exemplo, um produto nesse perfil de estimulante para que ela tenha um rendimento melhor no treino. Agora, vamos imaginar uma pessoa, 20 anos, está mais em casa, né, não está trabalhando nem estudando, está no momento mais propriamente em casa e vai se dispôs a treinar. Então ela consegue escolher o horário mais cômodo de treino, ela consegue escolher o horário mais conveniente das refeições e muitas vezes não tem nada de grande cansaço ao longo do dia que ela não vai precisar, por exemplo. Então, para uma pessoa foi necessário iniciar uma atividade física com uma suplementação e para outra não. Eu ouço muitas pessoas do jiu-jitsu, por exemplo, na prática do esporte, perguntar: eu estou começando o jiu-jitsu, qual suplemento eu devo usar? Não tem um suplemento para o faixa branca e um diferente para o faixa preta. Não é, digamos assim, necessariamente você usar mais produtos, né? Ou escolher quais vão ser esses produtos inicialmente, apenas porque você está iniciando. Quem está treinando há mais tempo teria uma necessidade maior de utilização. E sim, pela mesma explicação que eu disse anteriormente: horário de treino, perfil de treino, treino de luta, né? Muita força, resistência, você treinar ali com outro companheiro, você não sabe muitas vezes ali a ação dele, você precisa se desprender um pouco mais, se cansar um pouco mais para ter um resultado desejado. Então precisa se avaliar qual é o seu momento, independentemente do esporte. Tem uma pessoa que tem mais disposição, mais o dia livre, se é uma pessoa que está mais cansada, tá uma pessoa que está mais com dificuldade de manter essa rotina. Mas em relação ao horário, eu acho que precisa se atentar também em relação ao horário, porque os estimulantes têm bastante cafeína, que é uma substância que atua no sistema nervoso central, então vai deixar você mais alerta, né, mais disposto. Então, dependendo do horário, pode acabar prejudicando o seu sono. Então, depende muito da sensibilidade de cada pessoa à cafeína. Existem pessoas que tomam uma xícara de café, passa mal, né? Então, assim, precisa ter cuidado em relação a isso. Então, de modo geral, eu não gosto de indicar esses suplementos estimulantes, com efeitos estimulantes, tarde, por exemplo, à noite. Finalzinho da tarde, dependendo da pessoa, pode acabar atrapalhando o sono. Então, e o sono é muito importante para os resultados, né? Durante o sono que acontece toda a questão da recuperação muscular, onde são liberados os hormônios responsáveis pela hipertrofia, por exemplo. Então, se você não tem uma boa noite de sono, talvez os seus resultados vão estar comprometidos, porque o descanso complementa o treino, a dieta e a suplementação. Então, precisa saber para quem nós estamos falando também. Com relação aos horários também, concordo que é extremamente importante ver isso. Agora, o próprio treino, quando ele é tarde, já é um fator de estimulante. Exato. Então, você tem um treino, eu treino numa escola de jiu-jitsu,
que tinha uma turma que era 10h30 da noite. Então você ir para uma turma de treino de jiu-jitsu, 10h30 da noite, ou seja, terminar algo próximo de meia-noite, então só isso, por si só, já te dá uma condição de ficar acelerado. Eu brinco muito dizendo, quando termino o treino, né, de ver de que hora eu vou parar de me tremer no treino de jiu-jitsu, pela intensidade, pela força desprendida ali. Então, eu avalio também essa condição dos horários do treino. E tem hoje, outra coisa que eu acho interessante, são esses termogênicos, esses pré-treinos em pó. Por quê? Porque a gente consegue adequar a necessidade do paciente. Por exemplo, se a gente usa uma instrução de utilizar um scoop, um medidorzinho, e esse paciente relata que foi muito intenso, que é muito comum, primeiro, a avaliação do produto. Que produto é esse? A quantidade de estimulante que ele tem. Quem é esse indivíduo que nunca utilizou? É homem? É mulher? Então, quando é pó, a gente consegue adequar mais facilmente. Começa com meio scoop, por exemplo, ou vai aumentando gradativamente ali para ter uma certa aceitação e adequação à necessidade do paciente. Já quando é cápsula, a gente não consegue fazer isso. Então, eu sempre indico uma quantidade mínima. Muito embora eu vejo os clientes como um todo buscando os mais fortes e que acha que vai ter um resultado melhor ou mais potencializado porque contém uma quantidade máxima, por exemplo, de cafeína ali. E hoje em dia uma conduta das indústrias a nível de pré-treino é justamente diminuir a quantidade de cafeína e aumentar outros produtos, outros em especial aminoácidos, que têm relação com melhorar a fadiga muscular, melhorar a vascularização, melhorar condições de recuperação. E muitas vezes uma quantidade mínima, 150, 200 miligramas de cafeína, já proporciona um treino mais confortável. E ainda assim tem uma condição de um sono reparador de uma melhor intensidade. De fato, não tendo um sono de qualidade não vai ajudar nada, inclusive a saúde. Esquecendo a parte de performance, a parte de treino, também seria ruim para a vida. Imagina, acordar um dia que você não dormiu bem, a tendência daquele dia ser muito ruim é muito elevada. E a indústria também, cada vez ela se supera mais. Existe hoje pré-treino, por exemplo, sem cafeína. Então eu posso utilizar com hipertensos, eu posso utilizar com pessoas que treinam à noite. E a grande maioria, ele chama essa atenção, né? Vem no nome do produto, na grande parte em inglês, falando algo sobre noite. E as pessoas acham que só pode usar à noite, porque aquilo é um pré-treino para a noite. Não é exclusivo para a noite, né? Mas tem pessoas que têm uma sensibilidade extrema à cafeína. E outra coisa que eu aplico também é o teste. Precisa testar quando é um produto nesse perfil estimulante. Por quê? As pessoas reagem diferente. Então você imagina, tem gente que a gente dá um Red Bull para ele, por exemplo, um produtinho nesse estimulante, e ele não sente nada. Dorme instantâneo. Tem gente que toma 5, não sente nada. Tem gente que toma 1, já fica um tanto quanto em alerta pelo uso do produto. Eu considero os pré-treinos infinitamente mais completos do que essas latinhas, esses energéticos já líquido pronto para beber. Então precisa adequar, a entender o que essa pessoa vai utilizar. Outra prática que eu adoto também é quando o paciente relata isso, a gente antecipar o horário do uso. Por exemplo, ele treina às 8 horas da noite. Como o produto é pré-treino, o que é que a gente entende? Utilizar imediatamente no momento pré-treino, 7h30, 7h40, às vezes 8 horas, no horário do treino propriamente. Para ter uma regulação melhor do sono, pode utilizar mais cedo, 5 da tarde, 4 da tarde, e ainda ter um efeito potencializador em relação ao treino e ter uma condição melhor de descanso também. No meu caso, quando eu tomo algum suplemento pré-treino, só começa a fazer efeito mesmo daqui a 1 hora, por exemplo. Tem gente que já faz em 30 minutos, né? Então depende muito de cada pessoa. Verdade. Às vezes na loja eu tomo algum pré-treino a nível de degustação, ou porque também estou cansado ao longo do dia e termino trumando um produto assim, sem uma relação direta com o treino. Eu já falo um pouco rápido, eu noto que eu começo a falar mais rápido ainda. Então eu tenho uma sensibilidade quase que instantânea para um pré-treino. Outras pessoas relatam isso. A gente pega uma composição de um produto extremamente elaborado, forte em cafeína e fala, tomei, fui dormir, não consegui sentir nada. Então as pessoas têm essas individualidades, né? Eu não digo assim, às vezes as pessoas falam que cada um é um jeito. Eu entendo que seja, mas não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando da ação do produto com aquela pessoa. Então, avaliar isso, encontrar um pré-treino, um estimulante que dê um suporte a isso, é função do Nutri, de estar pesquisando, de estar falando algo a respeito desse sentido.
Inclusive, existem algumas pessoas que, como falamos, né, tomam um pouquinho de pré-treino, já sentem muita palpitação, muito tremor. Outras pessoas já conseguem consumir, por exemplo, 400 miligramas de cafeína e não sentem nada. E aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Você acha que essas pessoas mais resistentes à cafeína deveriam aumentar a quantidade de um pré-treino, por exemplo, ou parar por um tempo e depois voltar a suplementar? Eu acho um pouco polêmico e até perigoso falar sobre isso. Eu conheço alguns indivíduos que eles tomam 1.000 miligramas de cafeína ao longo do dia. Agora, vamos entender o que é essa prescrição, né? Basicamente, todos os nutrientes, ele tem uma recomendação de ingestão diária. É por isso que a gente faz esses cálculos de proteína, carboidratos, deficiência de vitaminas. Ela é trazida por um cálculo de necessidade da população. E, de fato, esse estudo ele é feito com a coletividade, com a população. Ou seja, ele não é personalizado. Seria impossível você determinar a necessidade exclusiva de uma pessoa. Então, a gente chega, a Anvisa regula que 420 miligramas de cafeína por pessoa, ou melhor, por dia, é uma quantidade máxima de utilização. Agora, de fato, tem pessoas que não. O que é que eu consigo avaliar com isso? Quem é esse indivíduo? Como a Anvisa regula isso como algo máximo, eu termino me limitando a isso. Não evoluo essa prescrição. Mas as pessoas que usam isso, eu noto, tem um peso bastante elevado. Não peso, mas eu digo de massa muscular. Atleta, um indivíduo com 120 quilos, extremamente treinado, ele consegue avaliar esses resultados dele. Esses valores de tudo na vida, da avaliação das necessidades, DRIs, por exemplo, não são para atletas, são para pessoas comuns, são para a população. Então, de fato, as pessoas podem ter uma especificidade maior. Por exemplo, quando eu falo dessa recomendação, eu estou falando assim, ó, você tem lá um rótulo, um biscoito que seja no supermercado. Na tabelinha dele lá vai dizer tantas gramas de carboidrato, corresponde a tantos % das suas necessidades diárias. Isso é para uma dieta de 2.000 calorias, para uma média da população. Então, tem pessoas que não vai se aproximar daquilo nunca. Ela precisa de ingestão muito maior. Inclusive, quem treina. Então, se você tem uma necessidade específica de vitamina C, por exemplo, para a população, um indivíduo que se submete a um estresse fisiológico, por exemplo, de uma maratona, correr 40 e tantos quilômetros, ela vai precisar de uma especificidade de alimentos, de nutrientes, além daquilo. Então, eu considero que algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas utilizando essa condição de um estimulante maior quantidade, mas eu me detenho a não fazer essa orientação. Eu também. Principalmente para pessoas que eu não conheço, principalmente para indivíduos que estão começando. Na verdade, eu nem recomendo 420, que seria o máximo. Eu recomendo sempre uma menor quantidade. E o paciente, a nível de adequação, a nível de usar o produto e se comportar, ver como ele está reagindo, ele tende a aumentar. Mas a minha orientação sempre ela está voltada a atender às normas, a nível de legislação. E eu falo mais assim sobre cafeína, quando você fez a pergunta, eu disse que era mais polêmico, porque, por exemplo, se a gente excede a quantidade de carboidrato, também existe uma quantidade de prescrição diária e a gente excede isso, o indivíduo pode ter uma necessidade de gasto e ele consumir isso, ou se houver um erro nutricional, ele tende a engordar. Mas ter um desconforto de cafeína, ficar extremamente ligado, impulsionar, por exemplo, uma condição de ansiedade, eu acho super desconfortável. Sem falar outras coisas que podem acontecer também. Então, por uma questão maior de controle, eu normalmente prefiro ficar dentro do que está previsto. Exato, também. A gente estava falando aqui e falou na prática do nutricionista. Agora, essa condição da suplementação, eu vejo que ela é muito, inicialmente, voltada para o profissional da educação física. O aluno, quando ele chega na academia, ele já tem um professor na academia ali, e por desinformação, por querer uma opinião de alguém, querer usar um produto e não ir para uma consulta, não saber quem procurar, a nível de profissional da saúde que vai estar ali indicando, termina procurando um professor da educação física, que inclusive é uma prática que eu não acho legal. Perceba que nós somos 2 nutricionistas com habilidade em suplemento, tempos de prática clínica nas prescrições, e existe divergência de entendimento, existe coisas a aprender e estudar um com o outro. Agora, a prescrição, a orientação do suplemento,
ele fica para o profissional de nutrição. E muitas vezes eu diria que a academia é um aquário ali mais fechado e o aluno quer buscar essa informação. Quem que ele pergunta? Pergunta o professor. E ele fala, professor, o que é que eu tomo para crescer, para emagrecer? E aí o professor ele vai e fala assim, toma um pré-treino, toma um termogênico, toma um whey, toma uma creatina. E eu acho que isso deixa muito confuso a conduta do aluno. Qual whey? Qual horário? Qual a quantidade? Qual o pré-treino? Olha as especificações que a gente utilizou, o tempo que a gente utilizou para falar sobre o que deve ser levado em consideração numa utilização de pré-treino, de suplementos estimulantes. Imagine agora essa orientação do professor. E o pior de tudo, eu vejo diariamente na loja, chega alguém e fala assim, vou perguntar ao meu professor o que usar. Termino dando uma explicação mais técnica, falando do produto, tirando dúvida, mas como o cliente lá da loja, ele tem esse contato com o professor, aí ele pergunta, vou ver aqui com o meu professor. Ou pior, o professor já prescreveu. E quando eu digo prescrever, é prescrever mesmo, está lá escrito tal produto, né? Porque como você pode ter falar e isso ser classificado como uma orientação. Eu orientei o uso do suplemento, mas não prescrevi. Então a prescrição de suplemento, ela está para o nutricionista, assim como a prescrição de exercício está para o profissional da educação física. E, além disso, acreditem, são poucos nutri que têm habilidade com suplemento. Por quê? Porque não estão relacionados a uma loja de suplemento, porque eles não conseguem avaliar os lançamentos, que a indústria está todo instante lançando um produto novo, não consegue provar, não consegue avaliar, provavelmente. Eu, por exemplo, já trabalhei com indústria de suplementos, com fábrica de suplemento propriamente, hoje com loja de suplemento, ou seja, lido com os representantes, participo de feira, lançamentos de produtos. Eu tenho a oportunidade até de participar de bastidores para sugerir um produto para lançamento propriamente, de composição, de saborização e poder ajudar melhor o paciente nessa forma. Então tem produtos que quando lançou, disse não vai dar certo, não vejo necessidade desse perfil de produto. E, de fato, não deu certo a nível Brasil. A indústria ela tem, obviamente, uma condição de trazer saúde, trazer uma potencialização em especial para o treino, que é o que a gente está falando, mas, obviamente, também ela tem interesse em vender. Ela tem interesse em concorrer com outra indústria que lançou algo e para ela deu certo, de inovar. Os lançamentos, de tudo na vida, não de suplementos só, mas tudo na vida lançamento chama atenção, né? Uma moda, um lançamento de roupa, um lançamento de produtos para cabelo, chama atenção, você quer provar aquilo. Então, quando você tem um nutri, que ele tem uma habilidade de fato com aquilo, fica mais confiável a prescrição. Agora, você imagina essa orientação na academia. Os produtos, eles não são vendidos assim, por exemplo, o whey. Se você chega na loja e fala, eu queria um whey, eu não sei qual é o whey, porque existem vários tipos, com mais carboidrato, com menos carboidrato, concentrado, isolado, hidrolisado, para uma pessoa que tem dificuldade com sabor, existem os gourmet. Então, ele precisa entender a condição e prescrever o produto propriamente dito. Não é muito ético a prescrição de um produto, um nome daquele produto. Tal produto não é interessante, mas é interessante um leque, 3, 4 produtos para que você possa prescrever para o aluno. Então, muitas vezes o professor não consegue dimensionar isso. Ele fala, toma termogênico, o aluno vai numa loja de suplementos e fala assim, vim comprar um termogênico, e muitas vezes passa mal, utilizou muito forte, o vendedor não foi fiel nas orientações. E qual a resposta que esse paciente chega até a gente? Ou na prática do atendimento, ou também na prática da orientação na venda na loja de suplemento propriamente dita. Esse paciente chega dizendo assim, eu usei suplemento, passei mal. Usei termogênico, passei mal. Aí ele não sabe nem dizer qual foi. Qual foi o suplemento qual foi o termogênico que você usou? Qual era a quantidade de cafeína que você usou? Ele não consegue, ele não sabe. Porque ele buscou aquela informação ali com o professor de educação física na academia, com um amigo dele lá na academia, e utilizou como se fosse algo que todo mundo poderia utilizar sem nenhuma orientação. No seu dia a dia, no seu perfil de treino, na academia que você frequenta, você já viu isso acontecer? O profissional da educação física está ali com o aluno, lidando com o aluno, e ter esse primeiro contato e já orientar um suplemento? Já vi acontecer. Inclusive, pacientes chegam na sala, né, no consultório, e já falam, eu pergunto, você toma, já tomou algum suplemento, já usou algum? Aí ela fala assim, sim, já tomei esse aqui, que meu professor passou.
Antes de fazer a consulta, antes de passar em um nutricionista, o professor já tinha prescrito um suplemento. E como você estava falando, além das especificações, que precisa ter habilidade antes de passar, né? Prescrever algum suplemento, conhecer o indivíduo, a quantidade daquele suplemento também é algo muito individual que precisa ser avaliado. Então, como é que o profissional de educação física vai saber a quantidade de proteína, de whey que aquela pessoa precisa? Por quê? Porque não foi ele que fez a dieta, foi o nutricionista. Então, não tem como ele saber o quanto falta e o quanto precisa suplementar para suprir a necessidade daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa precisa comer 200 gramas de proteína por dia. Como que ele vai saber a quantidade que ainda está faltando para a gente conseguir suplementar com whey, por exemplo? Então, é algo que só o nutricionista realmente é capaz de orientar da melhor forma. E eu vejo que as pessoas elas têm dúvidas sobre isso. Em que sentido? Elas acreditam que realmente o profissional adequado é o professor de educação física. Elas não fazem isso, vamos dizer, de ruim. Elas fazem por falta de entendimento. Agora, existe uma gama de profissionais de educação física mais responsáveis, que tem parceria com o próprio nutricionista. Olha, eu não entendo de suplemento. Talvez seja até interessante você usar um, mas dá uma palavrinha com o Nutri para ele poder te orientar, a quantidade. Aqui em Parnamirim, por exemplo, nós somos a única loja de suplementos, a Parnamirim Suplementos, com nutricionista esportivo na loja. Então, a gente tenta ajustar a indicação, melhorar isso, a quantidade, qual produto, que eu acho isso importantíssimo. Quando você fala pré-treino, por exemplo, termogênicos, que são estimulantes, precisa entender qual utilizar. Muita gente tem medo de suplemento como fosse remédio ou algo que fizesse mal. Na grande maioria dos suplementos, tirando os estimulantes, o grande mal que eu vejo em usar errado é de repente não ter resultado. Porque, como eu disse, o suplemento ele é uma comida, ele é um alimento. Então, se você comer errado na sua escolha lá no supermercado, o que é que acontece? Você pode ficar obeso, pode ter algum problema relacionado à alimentação propriamente, mas não vai passar mal igual um remédio que você tomou errado e pode ter um problema. Tirando os termogênicos, que de fato existem algumas especificações para a utilização. Por exemplo, paciente cardíaco, questões de ansiedade, que hoje é muito comum você ter relatos de pacientes que têm algum perfil de síndrome de ansiedade. Então, tirando isso, vai apenas não ter resultado, o que é muito ruim, porque quando o aluno pergunta para o professor quer que eu tome e ele orienta a tomar, o aluno ele tem aquilo como certo, ele tem aquilo como estou fazendo certo, o professor me indicou, e muitas vezes esse professor, por ser um indivíduo que treina, ter às vezes anos ali na prática do esporte, tem um resultado físico, às vezes desejável, agradável ali para aquele aluno, ele termina seguindo essa orientação. E eu disse no início, que posso garantir que muitos nutricionistas não têm habilidade com prescrição de suplemento. Agora imagine o professor da educação física, que muito provavelmente usa alguma coisa e já indica, ou nem usa, tem um resultado físico mais voltado no treino da dieta, mas termina orientando. Eu não acho vergonhoso chegar e dizer assim, não entendo, eu preferia que você falasse com o nutricionista. Eu acho que isso tem muita relação com o ego do professor. Ele não diz isso, ele não sabe, não sei, veja com o nutricionista, procure um aqui da minha confiança e indicar. Ele prefere indicar o produto como se fosse desonesto não fazer isso, né? Fosse feio não fazer isso. Então, muitas vezes, pode ser que eu receba uma pergunta de nutrição, que é o que eu trabalho e estudo há mais de uma década, e não saber responder. Precisar estudar, procurar alguém que me oriente nesse suporte. Eu não vejo vergonha nisso. Mas, no dia a dia, essa lida com o aluno na academia é comum, extremamente comum, e eu diria danoso, tanto para a prática do professor, porque esses conselhos de ética que tem normativa em relação a isso, e para o aluno que muitas vezes ele está numa condição de achar que está fazendo certo e, infelizmente, atrasar os resultados dele ali por uma questão de não adequação nos suplementos, quantidade e produtos individualizados. Pois é, e da mesma forma que existem pessoas que perguntam sobre suplementação aos profissionais de educação física, também existem pacientes que perguntam sobre treinos a mim, por exemplo. Então, por exemplo, surge a dúvida, Nutri, quantos minutos de cardio você acha que eu deveria fazer antes ou depois do treino? Eu não sei. Quem entende de treino, quem prescreve treino é o profissional de educação física. Da mesma forma, a suplementação é o nutricionista que tem habilidade, né, de preferência, assim, que atua mais na área esportiva.
tem essa habilidade de saber a quantidade certa, o horário certo, que se encaixa melhor na rotina. Então, assim, cada um no seu quadrado. Concordo. É muito comum, de fato, até perguntar, você prescreve o treino? Aí o que é que eu vejo? O aluno ele tem essa dificuldade de colocar os profissionais no momento certo, né? A gente nem falou de hormônio, mas é outra coisa que a turma pergunta muito, né? O nutricionista, ele não é um profissional que prescreve hormônio, ele é um profissional que prescreve alimentos. O professor da educação física, né? O termo mais adequado seria o profissional da educação física, ele é um profissional que prescreve treino, isso tem total relação com saúde. A junção disso, de ter um professor, de ter um nutricionista, é algo que vai potencializar os resultados. É até uma dica que eu dou, que se você avaliar que o seu professor, por exemplo, ele tem um nutricionista próximo a ele, né? Eu acho que é uma equipe mais completa. Por exemplo, eu tenho um professor de educação física próximo a mim, que é o professor que me atende, que participa lá dos meus treinos, conhece as minhas limitações em relação a isso, né? Os meus avanços. Inclusive vai estar aqui com a gente debatendo um pouquinho a respeito de prescrição de exercícios, perfis de treinos e alimentação associadamente a isso. Muito em brevemente a gente vai trazendo ele aí. Então, vamos lá para nossas considerações finais? Vamos. Vamos lá, pessoal. Vamos estar aqui encerrando a participação de hoje e eu deixo o comentário aberto para vocês. Qual o tema que vocês querem que a gente traga? Querem orientar, querem sugerir a alguém que a gente traga para estar debatendo aqui? Fique à vontade para estarem aqui trazendo isso, tá? Vamos tentar de uma maneira mais constante, tá? Trazendo aqui conteúdos para vocês, muitas vezes polêmicos, muitas vezes conteúdos para entender e melhorar a prática do esporte associado à nutrição. Precisou de um atendimento de nutrição esportiva relacionado à minha parte? Tem os meus contatos aqui também, vou deixar nos comentários, para que vocês possam entrar em contato, marcar a consulta, tirar a dúvida. Se precisa apenas de uma dica, não é uma consulta propriamente, mas uma opinião pessoal sobre um produto, sobre uma ação, sobre um termogênico, sobre o que quer que seja nessa área de nutrição e esporte, quer trazer uma palestra para a sua academia ou algo nesse sentido, é só entrar em contato que eu estarei pronto a atender. Então eu agradeço o convite, muito obrigada, foi um prazer falar um pouquinho sobre nutrição esportiva, tirar dúvidas das pessoas. Então é isso também, qualquer dúvida, quem tiver, eu sempre faço conteúdos nas redes sociais, então pode me seguir, Eliara Cardoso no meu Instagram. E é isso, obrigada. Obrigado.